E aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, né? Estamos aqui de novo, mais um dia. Uma derrota acachapante, a voz até um pouco prejudicada, né, pelo dia de ontem. Não fui ao Rio de Janeiro, ainda bem, mas também teve churrasco, cervejada, teve gritaria, né? Gritedo pra televisão contra o juiz, contra os jogadores do Grêmio, enfim, gritedo contra todo mundo, porque eu acho que, né, foi pouco que o que eu gritei foi pouco do que o time, em frente ao que o time merecia de ouvir, né, de gritos, porque muitos erros do Renato, do time. Para mim aquele pênalti não existiu, mas a gente fica até assim, não tem, né, nem moral para falar da arbitragem, não foi assim decisivo. Eu acho que aquele gol no finalzinho do primeiro tempo e principalmente talvez aquele golzinho nos primeiros segundos do segundo tempo, ali acabou o duelo ali. O Grêmio até estava postado de uma forma que poderia sonhar, mas ali, né, tudo foi por água abaixo. E aí o pênalti, que eu achei um absurdo, aquele pênalti, assim, ó, um absurdo, eu não tenho nem adjetivos para classificar esse absurdo, mas aí já, né, o boi já tinha ido com as cordas e a gente nem tem muito como reclamar disso, né. Agora, é porque as pessoas falam assim, o Grêmio, os colorados principalmente, falam, o Grêmio ou ganha, ou empata, ou é roubado, né? Tipo, o Grêmio nunca perde, sempre que perdeu é roubado. Não, a gente foi roubado, mas perdeu muito além deste motivo, né? E a gente cansa de ganhar sendo roubado também, né? Tem agora, nos últimos anos, tem 1000 exemplos. A própria final da Libertadores de 2017, não nos deram um pênalti absurdo, a gente acabou sendo campeões. Tem muito jogo aí recente que o juiz nos operou, omitiu o pênalti, inventou pênalti para os caras. Contra o Cruzeiro agora no Brasileirão, aquele pênalti inventado, a gente goleou os caras. Então não tem nada a ver, a gente pode ser roubado e ganhar, perder. Agora, o pênalti de ontem, ele passou quase despercebido frente ao horror que foi o Grêmio, principalmente no segundo tempo, né? Foi o contrário da Arena. Na verdade, foi semelhante no sentido de que a gente tomou um rodeão, né? Na Arena a gente foi salvo pelo VAR, assim, gols milimétricos, mas na Arena o Flamengo começou nos surpreendendo. A gente não esperava, talvez, aquela movimentação, aquela intensidade. Aí o Renato mexeu no time, a galera entendeu melhor o que estava acontecendo e a gente foi até melhor que o Flamengo no segundo tempo. Tomamos um gol quando estávamos melhores na partida e depois conseguimos empate. Ontem foi o contrário, né? Ontem a gente fez um primeiro tempo competitivo ali, até o finalzinho empatando. Aí tomaram o gol, não sei o que aconteceu, a cabeça voou. No segundo tempo eles não entraram em campo. O Paulo Vitor, eu vou falar agora, eu fiz uma provocação no Twitter, né, pedindo comentários, o que eu deveria falar aqui no podcast. Tem mais de 70 neste momento, não vou conseguir ler todos provavelmente. Não passei o olho ainda nestes comentários da torcida, mas eu tenho certeza que vai ter muito Paulo Vitor ali, Duda Cref, que também, cara, Duda Cref não dá. Nós vamos falar disso, eu não vou me aprofundar aqui. Só antes de entrar nos comentários da galera aqui, que com certeza esses assuntos todos virão à tona, né? Um comentário que eu queria fazer é o seguinte. Eu acho que sim, até botei no Twitter ontem, esse 5-0 foi melhor para nós do que um 1-0 para o Flamengo, tá? Melhor para o nosso 2020. Eu acho que, como o Renato é ídolo máximo, né? O Romildo também é muito bem cotado entre a torcida e com razão, né? Faz boa gestão e tudo mais, mas eu acho que essa combinação Renato-Romildo aí, ela gera naturalmente muita vista grossa, sabe?
a gente tende a olhar com bons olhos muitos movimentos deles, de contratação, de escalação do Renato. Claro, a gente critica, como assim botou o André? Falaremos disso também. Mas, cara, se o Renato fosse o Zé Ricardo, sabe? Se o Renato fosse qualquer outro treinador, se o Romildo fosse o Duda Crefft, fosse o Odoni, fosse... Cara, a gente já estaria batendo com muito mais força em muita coisa que tá rolando, sabe? E eu acho que essa goleada, ela inviabilizou a vista grossa ou as críticas brandas, né? Ela aqueceu as críticas brandas, ela esquentou, ela amplificou as críticas brandas em vários âmbitos, né? Que nós vamos falar de alguns deles aqui agora com certeza. Então acho que tem esse lado positivo, né? Que eu acho que alguma coisa vai balançar lá dentro, né? Não tem como não, apesar da entrevista patética, como sempre, do Duda Crefft, que segundo ele não, foi uma derrota normal, ele chegou a dizer isso, né? Mas apesar desse discurso dele, o Romildo não é bobo, o Renato não é louco, o torcedor se indignou, tipo assim, não, cara, chega, sabe? Chega de Paulo Vitor, chega disso, chega daquilo, chega de André. Então assim, eu acho que sob esse ponto de vista, tomar 5-0 foi melhor do que tomar 1-0. Óbvio que o melhor era passar, mas eu digo assim, se é pra sair, sabe, talvez... ali o Palmeiras já maquiou algumas coisas, ali a tendência era a gente ter perdido ali, foi meio milagre, já maquiou algumas, né? Mas, dito tudo isso, só fazer um contraponto aqui para não entrar na terra arrasada, né? Porque eu acho que tem muita coisa boa nesse Grêmio atual, muita coisa boa, não dá para pegar tudo também nesse momento de calor, de ira, amassar e jogar fora. Calma, não é para tanto. Só um parênteses aqui, eu me esqueci de falar isso no início, para quem tá vendo pelo YouTube, né? Tem muita gente que assiste pelo YouTube. Sim, estou com a camisa do Grêmio. E em breve, eu quase nunca faço esse podcast, né, fardado, mas hoje eu resolvi fardar e daqui a pouquinho vou sair para as ruas de Porto Alegre ostentando o manto, porque é isso aí, velho. É Grêmio, não é Vitória Futebol Clube, não é torcedor só quando é campeão. Não, é Grêmio, aqui é Grêmio e hoje mais do que nunca convoco também quem estiver ouvindo aí, saia pra rua com a camisa do Grêmio, porque aqui é Grêmio, é Tri da América, tamo junto. Mas como eu ia dizendo, para não entrar na terra arrasada, eu vi um comentário esses dias na televisão, não sei em qual canal exatamente, ESPN, Fox, Sport TV, um desses aí, acho que era ESPN ou Fox, os caras paulista lá falando do Palmeiras. Cara, foi esses dias, faz uns 3 dias, 2, 3 dias. E o Palmeiras vive uma certa crise, né? Eles estão ali, foram eliminados de tudo, então, e já o título brasileiro, que estava meio que na mão, já saiu totalmente da mão. E o Mano Menezes não acertou. Enfim, cara, estão patinando ali, estão meio protesto rolando, torcida, não sei o que. Crise. Não é uma crise profunda, mas é uma crise. E o cara falou assim, sabe qual é o nome? Sabe qual é o motivo da crise do Palmeiras? É Flamengo. O nome da crise do Palmeiras é Flamengo, ele disse. Porque o Palmeiras hoje tem mais pontos do que o Palmeiras do ano passado tinha nesta rodada. O Palmeiras do ano passado, campeão brasileiro. O Palmeiras este ano faz uma campanha melhor que a do Palmeiras campeão brasileiro. Só que tem um Flamengo que se ajeitou, que trouxe reforços da Europa, que se organizou, que é um time extremamente fora da curva. Isso a gente também tem que considerar, cara. A gente também tem que considerar. Não? Assim como ele fez essa ponderação pro Palmeiras, cara, os caras estão a 10 pontos de um Palmeiras que já era melhor, que tá fazendo mais pontos do que o Palmeiras campeão. Então assim, se não tem esse Flamengo na roda, o Palmeiras não estaria em crise. Ele estaria liderando o brasileiro. Aí, claro, questionam 1000 coisas hoje no Palmeiras, mas esse futebol é feio, mas não sei o que. Cara, se tivesse jogando futebol feio, liderando a tabela, a galera tá em festa, a torcida tá apoiando, tá tudo certo. Só que do outro lado tem um Flamengo que é fora da curva. Olha a campanha desses caras, sabe? Os últimos jogos eles ganharam todos praticamente, é absurdo até. Então, isso se aplica um pouco ao Grêmio.
Foi horrível, foi. Tem muita coisa para ser criticada, sim, o faremos agora. Mas do outro lado tinha um time fora da curva, que eu até acho que vai patrolar o River também, vai ser campeão. E então assim, tem essa parte também. O time mais rico do Brasil é o Palmeiras hoje. E a gente eliminou o Palmeiras, com os mesmos erros, com o mesmo Paulo Vitor, com o mesmo não sei o que. Então assim, temos problemas, eles foram escancarados nessa derrota, sim. Mas os réis mortais aqui, entre os réis mortais, a gente se sobressaiu, cara. A gente ganhou do Palmeiras, que é o time mais rico entre os mortais, né? Aliás, entre todos, acho que tem mais dinheiro que o próprio Flamengo. Mas... E ali sim, a tendência era que a gente perdesse pro Palmeiras. Perdemos aqui na Arena, lá tomamos mais 1-0. Só que a tendência era perder de forma digna, cara. A tendência era empatar lá no Pacaembu por 1-1 e cair fora. Era tomar 1-0 deles lá, e aí não acontecia aqueles 2 gols e a gente cair fora. A gente ia estar triste também, ia estar eliminado, ia ser uma merda. Mas, cara, não ia ser 5-0, entendeu? Tipo assim, e tudo bem se a gente perdesse pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem um elenco superior, a gente entenderia, né? Agora 5-0, não. Contra o Palmeiras a gente não toma 5-0. Contra o Atlético Paranaense, que a gente foi patético, foi roubado também, mas a gente não toma 5-0. A gente não toma 5-0 de ninguém, cara. Né? Mesmo com as nossas deficiências agora do Flamengo, a gente toma. Porque se o Paulo Vitor for mãozinha de alface, como ele tem sido sempre, se o Michael errar uma bola, se o fulano não marcar ali, se o outro não fizer não sei o que, cara, acabou. 5-0. Claro, de repente o Grêmio joga com o Flamengo mais 10 vezes, não toma 5-0 em mais nenhuma, toma 3-0 numa, empata a outra, toma 4-0, 2-0, 2-1. Claro que também teve um pouco de azar, o jogo deu tudo errado, deu tudo certo para eles, teve um pouco disso, mas assim, num contexto em que nós estamos falando do melhor time do Brasil e provavelmente da América, né, cara? E é um time melhor do Brasil, assim, com sobras. Não tô falando pela tabela, que também comprova isso, né, do Brasileirão. Tô falando, tu olha os 11 ali, e os caras com uma sorte desgraçada também, que ninguém se machuca, e quando se machuca, voltam na hora certa, né? Aí os caras perderam meio time. Os laterais, o Arrascaeta, não sei mais quem, aí não jogaram contra a Chapecoense, contra não sei quem, até não sei se não é caô, né, se não é migué, pra poupar, mas como eu já tinha dito que eu não vou poupar, ele dá um jeito de poupar fake, sabe, tem mais isso também. Mas vamos embora, vamos ler aqui o que o pessoal tá falando, já tá com 76 comentários, agora eu vou abrir aqui, talvez pare de atualizar, os próximos aqui nem sei se teria acesso, mas vamos começar aqui a ler os comentários. E o primeiro é de um camarada que se chama Coach Desmotivacional. Ele não deve estar muito feliz, assim. E ele diz o seguinte: o que acontece com os departamentos físico e médico do Grêmio nestes últimos anos? Há quantas temporadas a gente perde jogadores importantes em momentos decisivos? Ontem o time se arrastava em campo já no primeiro tempo. Cara, essa é uma boa pergunta. Aí o Claudir sem C, não entendi, mas ele responde, sem falar do zagueiro Gabriel. E aí o Claudir continua dizendo: gostaria de entender como um time que não poupa jogadores consegue ter menos lesões e correr mais que o Grêmio. Acho que o Grêmio precisa dar uma olhada para o departamento médico e preparação física, além de aliviar a folha salarial, como alguns jogadores que nem para banco servem. E aí o coach desmotivacional responde: muita gente não tem condição de fardar. E tem mais uma resposta ainda. Quem foi que respondeu mais? O Claudir sem C diz o seguinte: Grêmio virou Cebolinha mais 10, com André e Paulo Vitor até que fomos longe, acho que dá pra mandar um lote embora, Capixaba, Galhardo e companhia. Paulo Vitor virou o novo Bressan, vai falhar quantas vezes em decisões até a direção mandar embora. Cara, vamos lá, ele falou de muitas coisas aqui, mas o foco principal é a questão do departamento médico, departamento físico, lesões, poupar, não poupar.
Sobre poupar e não poupar, cara, eu repito, assim, eu acho que tá certo em poupar, sobretudo quando não se tem um elenco tão farto, assim, né? Eu repito também, o Flamengo teve um pouco de sorte. Eles poderiam tranquilamente estar jogando ontem sem Rafinha, sem Felipe Luiz, sem Arrascaeta, daqui a pouco sem o Bruno Henrique, imagina, sem esses 4, cara, é outro time, acabou o time, entra Rondinei, entra não sei quem. Então, assim, eles tiveram um pouco de sorte, porque... E também tem um fator, né? Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, o zagueiro lá, o espanhol, me deu um branco agora o nome. Eu falei 4 caras, é meio time, né, de linha. Esses caras vieram da Europa, esses caras estão no início da temporada. Eles estão no início da temporada, né? A gente está no fim já, a gente está caminhando para novembro, aí é nosso fim. Os caras começaram em agosto, sabe, teoricamente. Então tem mais isso, né, cara? Se a gente tivesse um ano inteiro jogando sem poupar, quero ver se não estoura um Felipe Luiz lá. Bom, já estourou, né? Mas estourou, mas voltou a tempo. Então, assim, tem muito fator que eu acho que o Flamengo teve sorte também. Essa história de não poupar não é pra sempre. Sobretudo se tu não tem o elenco do Palmeiras, que sai um, entra outro. Tirando o Dudu, o Felipe Melo e mais um ou dois ali, cara, os restos do time deles, entra um, sai outro, não muda nada, sabe? E não é o caso do Flamengo, só que eles estão conseguindo sempre que precisa ter os caras ali, né, à mão. Agora, departamento físico e médico, cara, eu não consigo opinar sobre isso, né, meu? Eu não sei, eu não tenho dados, eu não tenho número, eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei se a gente lesiona mais que a média do Brasil, talvez não, talvez seja isso aí mesmo, sabe? Talvez, só que daí falta elenco, né? De repente sai um cara, sai o Luan, que já era do lugar do Jean-Pierre, né? E aí simplesmente não tem quem botar. Tem que mudar toda a forma de jogar. Mas eu não sei, cara. Isso aí, e esse é o problema. Não sei se o Romildo sabe, não sei se, né, se a direção do Grêmio sabe avaliar isso aí, porque isso aí é uma questão muito técnica, né? Quem sou eu, quem é o Romildo para avaliar o médico do Grêmio, o departamento médico do Grêmio, o departamento físico. Tem que ter dados, tem que ter referências, tem que ter estudo. Não dá pra achar, eu acho que lesionou muito, vou demitir todo mundo. Não é assim, sabe? Mas enfim, eu até acho assim que, entre tanta coisa ruim que eu vi ontem, não passa por aí, cara. Eu acho que até assim o Grêmio murchou muito depois do segundo gol, mas acho que foi mais anímico do que físico, sabe? O Grêmio não conseguia mais correr. Primeiro que o Flamengo é um time desgraçado, né, velho? Eles fazem a bola correr e o adversário. Eles ficam com a bola no pé e também tem mais isso pra eles não pouparem tanto, né? Tanto, porque pouparam. Mas tem mais isso, cara. Eles correm, acho que 20% do que os outros times correm, sabe? Eles ficam ali, tocam a bola, faz a bola correr, o adversário corre atrás e isso não desgasta tanto eles, assim, né? Mas eu acho que o Grêmio ali, depois do segundo gol, a baixa que deu no time, assim, foi mais anímica do que física, na minha opinião. Aí o Pablo John, deixa eu ver se eu não pulei aqui, não. O Pablo John diz o seguinte: Duda Crefи e os reais motivos de ainda fazer parte do alto escalão da diretoria. Explique o inexplicável. Cara, eu sempre fui ponderado aqui, né? Não conheço o Duda Crefi, não tem nada contra e nem a favor, né? Não sou amigo dele, mas também não odeio o cara, não tem nada. Até acho que deve ser um grande cara, uma baita pessoa, um grande gremista, assim, né? Agora, assim, cara, quando ele foi presidente do Grêmio, eu já não gostava, sabe? Eu não gostava, primeiro, de algumas decisões dele como presidente e das entrevistas, das declarações dele. Que, assim, cara, a liturgia do cargo, o simbolismo das palavras de pessoas nesses escalões, assim, né, de presidente nem se fala, mas própria diretoria como um todo ali, cara, o que tu fala tem um impacto muito forte junto ao torcedor. O que tu fala é o clube falando, e eu não posso aceitar que um clube do tamanho do Grêmio, o brasileiro com o maior número de vitórias em Libertadores, o maior campeão junto, né, de outros clubes, o Tri da América, o Rei de Copas, o clube mais copeiro do Brasil, campeão do mundo, tu vai me dizer que
que tomar 5-0 numa semifinal é normal. Ele chegou a dizer isso, cara. Isso aí, assim, meu, é de uma falta total de noção do que... Tu não tá num bar com teus amigos, cara. Se tu tiver num bar com teus amigos e tu disser que tomar 5-0 é normal, tu já merece ser vaiado pelos amigos ali, sabe? Tu já merece, cara, não, tá, olha só, tá. Vai pra casa, descansa, repensa, e amanhã a gente conversa aqui, tá? Agora, se tu é vice-presidente do Grêmio, se tu é do departamento de futebol do Grêmio, se tu é, cara, qualquer coisa desse tamanho, tu não pode, cara. Porque ele não tem o papel de blindar o clube falando assim. É diferente do Renato, que às vezes também nos irrita pelo mesmo motivo. Ah, tem o melhor futebol do país, não sei o quê. Só que o Renato eu entendo, cara. O Renato eu entendo, porque o Renato tem uma função muito importante e delicada, difícil de executar ali no clube, que é a gestão de pessoas, cara. Ele lida com 30 jogadores. Cada um é uma cabeça, é um universo, 1000 demandas, 1000 anseios. Então, assim, cara, o Renato não vai chegar na entrevista e dizer o Paulo Vitor é vergonhoso, a gente precisa contratar um goleiro amanhã, urgente. Ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer que o futebol do Grêmio era o melhor, mas agora acabou, é uma merda. O que ele está dizendo? Que então o nosso futebol dependia de quem? Do Pedro Rocha, do Wallace, do Douglas? Não, cara, ele não vai dizer isso. Ele até exagera às vezes nessa tecla de melhor futebol do país. Não é há muito tempo, ele insiste, mas dá para entender o Renato blindar os jogadores. Inclusive, dá para entender que ele diga algumas coisas aos microfones e diga outras no vestiário. Diga assim, porra, Kahneman, tu não pulou junto com o cara ali na bola aérea, cara. Porra, Maicon, olha o que tu fez naquele lance. Porra, time inteiro, vocês estão loucos, olha só a movimentação, não sei. Ele deve dizer as coisas assim. Ele deve cobrar. E pelo que eu sei, ele cobra. E não é com um tapinha nas costas, até de forma às vezes mais dura. Só que aos microfones ele diz assim, não, confio no meu grupo, blá 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 blá. Dá pra entender. Às vezes irrita, mas dá pra entender. Agora, o Duda Crefи, cara, falar que foi uma derrota normal não blinda nada e nem ninguém. Pelo contrário, expõe o clube. Ele transforma o Grêmio no Juventude. Ele transforma o Grêmio no Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, com todo respeito ao Chavante, ao Juventude, a qualquer time menor, mas são menores, fato, ponto. Mas se esses times acidentalmente chegassem a uma semifinal de Libertadores e tomassem 5 do Flamengo, eu poderia até conceber que o dirigente desses clubes dissessem, foi normal, era discrepância ali entre os times e tal. E mesmo assim, cara, eu se fosse dirigente do Juventude numa hora dessas, não diria isso. Não diria isso. Eu diria outras coisas. Eu diria, cara, aconteceu, tivemos infelicidade em alguns lances ali, blá blá blá, temos que melhorar algumas coisas, mas acho que chegamos longe, fizemos um bom trabalho. Cara, mas eu não diria que foi uma derrota normal. Ele chegou a dizer que foi acachapante, mas não foi vexatória. Como assim, cara? Não, porque vexatória é quando falta vontade, não há luta. Tá, vexatória seria se os jogadores parassem no meio do campo, cruzassem os braços, assim, só é a única alternativa. Tomar 5 do jeito que foi, 24 minutos, 4 gols, se eu não me engano, em 24 minutos. Isso não é vexatório. Então sai do Grêmio, cara. Sai do Grêmio, porque pro nosso crivo, pra nossa exigência, isso é vexatório. Se a tua exigência assim isso é normal, tu não serve pro Grêmio, cara, me desculpe, sabe? E eu repito, eu não conheço o Duda Crefи, eu não sei se ele é um cara muito sem noção de futebol, ou se ele é apenas, entre aspas, um cara com extrema dificuldade de se comunicar aos microfones, que não sabe escolher as palavras, que fala besteira, que tem o dom de irritar o torcedor. Isso não é de hoje. A torcida do Grêmio fala de Duda Crefi há muito tempo. Eu no início até achava que era exagero. Deixa o cara, meu, não tá alterando nada, deixa o cara. Agora, chega um ponto, principalmente em momentos como esse, né, que, cara, não tem condições, velho. Não tem condições, sabe? E os dois casos, se ele não tem noção nenhuma de futebol, ou se ele só não sabe se comunicar, já inviabilizam a permanência dele ali, cara. E eu acho que tem um pouquinho dos dois. Eu acho que ele não sabe se comunicar, com certeza. Mas, assim, também acho que ele não é... Qual foi a contratação dessa gestão, digamos assim, do futebol do Grêmio?
que foi acertada. Porque daí assim, o Duda Crefft realmente não vai bem nas entrevistas, mas o cara tá fazendo um trabalho aí excelente, o cara trouxe o Jeromel, o Kahneman, não, só tiro na água. Tem o dedo do Renato também, que eu acho que também deveria se meter menos nas contratações. Claro, indicar o Tardelli, beleza, ou, sabe, indicar alguém com quem ele já trabalhou, mas o Renato, o universo do Renato é basicamente com quem ele já trabalhou ou quem ele já viu jogar alguma vez na vida. O Grêmio tem um banco de dados, uma equipe de análise de jogadores, de scouts, não pode ser amador assim no Renato, dizer, uma vez eu treinei o Joãozinho, vamos trazer o Joãozinho, eu lembro que ele era bom. Cara, pode ter 10 caras melhores que o Joãozinho na atualidade, mais jovens, mais baratos, mais isso, mais aquilo, e não é o Renato que tem que saber disso, tem um departamento que sabe disso, então é amador deixar na mão do Renato. Mas muitas outras contratações, acho que não sei se todas passam pelo Renato, algumas talvez são do departamento de futebol e não acertaram nenhuma. Aí vai dizer assim, Lucas, mas tu tá sendo injusto, porque várias delas, ou se não todas elas, todas não, porque tem ali uns Rômulos da vida, que de nascença eu já dizia que era Galhardo, tem umas contratações ali que, cara, nasceram criticadas já. Mas beleza, muitas outras, Montoya, André, Tardelli, tem muitas contratações ali que quando vieram eu disse assim, olha aí, boa tentativa. O próprio Capixaba, que se mostrou um erro, né, é jovem ainda, eu emprestaria ele, daria mais tempo para confirmar se foi erro ou não foi. Mas o próprio Capixaba, quando foi contratado pelo Grêmio em definitivo, ele vinha de jogos bons, enganou bem ali. Então assim, beleza. Tem uns 5 erros aí de contratações que a gente pode dizer, mas na época não era tão erro. Eu sou publicitário, meu amigo. Eu sou publicitário, eu faço trabalhos que não tem nada a ver com futebol durante 8, 9, 10 horas do meu dia, sabe? O meu amigo que também achou que foi uma boa trazer o André, na época, ele é advogado, ele tá lá vendo processos, ele não sei o quê, sabe? Se eu sou do futebol do Grêmio, eu não vou achar que o André é uma boa, que o Marinho é uma boa, o Marinho é outro que eu achei na época. Eu vou entender, cara, eu vou pesquisar, eu vou olhar um histórico aprofundado desse cara, eu vou ver se não tem no mercado alternativas que cumpram função parecida, mas que são mais garantidas pela questão técnica, ou mais baratas, ou não sei o que. É o Grêmio, cara, é 100 mil sócios, é quase 10 milhões de torcedores, não pode ser assim uma conversa de bar. Cara, eu acho que vou trazer o Marinho. Pois é, né? Ele foi bem no Vitória lá, no ano que o Inter foi rebaixado. Salvou o Vitória, porra. Pois é, não foi bem nenhum time grande, né? Mas beleza, no Vitória foi bem, não sei mais onde e tal. Onde é que será que tá o Marinho? Olha no Wikipedia. Tá na China. Vamos trazer o Marinho, vamos ver se dá pra trazer. Liga aí pro procurador dele. E aí, o Marinho tá pilhado de voltar ao Brasil? Tá. Nem sei se era na China que ele tava, mas tô dando exemplo. Não é assim, cara, não é assim. Sabe? Aí uma coisa é eu, Lucas Von, e não sou ninguém dentro do Grêmio, achar que contratar o André era uma boa na época e errar. Outra coisa é quem tá com a caneta na mão fazer 5 movimentos desse tipo e errar os 5. Então assim, eu não tô nem entrando aqui no mérito das contratações, porque eu acho que é mais complexo esse papo, o Renato também se envolve. Agora, eu tô querendo dizer assim, o Duda Crefft fala coisas que não tem cabimento, ele tem que sair do Grêmio até pro bem dele, se ele é uma pessoa legal, do bem, que o Romildo gosta, o Renato também, eu acho, que eu acredito que seja, legal, beleza, vamos poupá-lo então, vamos, né, a gente tá expondo o cara, tá todo mundo odiando o cara, que eu acho que nem é pra tanto, sabe, vamos então preservá-lo, sabe, e agora assim, se ele tá sendo irritante nas entrevistas, não há nem um histórico de contratações que o respalde, sabe? Calma, gente, mas alto lá, tudo bem, o cara não vai bem nas entrevistas, mas olha o que ele fez. Não fez nada, cara, não fez nada. E nem como presidente ele tem um legado do qual ele possa se orgulhar ou se blindar, sabe? Olha aqui, calma ali, nós estamos falando daquele presidente que em 2010 fez isso, fez aquilo. Não fez, cara, não fez. Cara, mas é foda, o Romildo gosta dele, eu não sei. E assim também, cara, não foi por causa dele o 5-0, tá? A gente tá achando às vezes bode expiatório, tá canalizando a ira. Mas é aquela coisa,
não foi por causa do Paulo Vitor, não foi por causa do Duda Crefft, não foi porque o Michael já tem 50 anos, não foi porque não tem lateral direito, não foi porque o Everton não jogou bem, não foi porque não sei o que, não foi porque o Flamengo é bom, foi por tudo. Foi por tudo. E eu acho que são esses detalhes que essa gestão vitoriosa do Grêmio, merecidamente, ganhou como é que se diz assim, um respaldo, assim, a vista grossa. Ninguém gosta do Duda Crefft, mas deixa ele ali, o Romildo tem moral. O Renato indicou não sei quem. Pô, Renatão sabe o que faz. Não sei o que. Cara, deu. Esse 5-0 escancarou umas 10 coisinhas que sozinhas não são a grande explicação, mas que somadas podem causar um 5-0. Vamos seguir aqui, eu já perdi muito tempo com essas primeiras, mas é que eu acho que, né, são assuntos também recorrentes em vários outros comentários. O Pai Nato Gaúcho diz o seguinte: dispensa o Paulo Vitor, André e o Galhardo. Contrata um goleiro, lateral direito, um centroavante e um lateral esquerdo. Aí o Adriano diz o seguinte: muito mais que isso. Ele achou pouco ali o pacote sugerido. E o Igor Cardoso entra na conversa. Se fosse só isso, estava bom. Estaríamos reclamando de uma eliminação após derrota de 1-0. Cara, assim, ó, eu acho que o que precisa contratar é outro papo. Já passa de 80 aqui os comentários. Mas eu acho que essa derrota acachapante e vexatória do Duda Crefft, sim, e vexatória, ela pode servir para uma... Assim, ó, tem até o cara que é o coach desmotivacional. Tem coaches e mentores e enfim, pessoas assim que fazem esse tipo de trabalho, que eles dão dicas... dão uma dica para quem tá perdido na vida, assim, às vezes, não sei o que eu quero e tal, que essa dica é bem válida, cara. Vou te dizer que essa dica é bem válida. Pensa o que tu não quer. O que tu não quer. Cara, é um ótimo começo. Eu não quero trabalhar em escritório, eu não quero não sei o que, eu não quero ter que morar no interior, eu não quero ter que morar na capital, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Beleza, cara. Se tu souber o que tu não quer, às vezes é um ótimo começo, um ótimo primeiro passo para tu chegar onde tu quer. E daí tu vai tateando só num universo que talvez tu queira, né? E eu acho que isso serve muito pro Grêmio, cara. Momento de faxina. Dispensas. Mas quem vai contratar? Isso aí é para 2020, cara. Infelizmente esse ano vai ter que ser com o que a gente tem, né? E tentar esse G4, no mínimo G6. Mas, cara, eu acho que a lista mais fácil de ser feita é a de dispensa. E aqui ele fala em Paulo Vitor, André, Galhardo. Eu concordo. Paulo Vitor não tem condições. Eu digo há tempos, né, que o movimento que eu faria para o ano que vem é escolher quem eu prefiro, Paulo Vitor ou Júlio César. Fala lá com o Rogerião, fala lá com não sei mais quem, consulta lá seus pares e aí decidiu. A gente prefere o Paulo Vitor. Dispensa o Júlio César e contrata um titular. Ou ao contrário, dispensa o Paulo Vitor, mantém o Júlio César e contrata um titular. E aí o Paulo Vitor ou o Júlio César vão brigar com o guri da base para ver quem é o reserva. Com o Mejolaro, lá o Felipe Mejolaro, provavelmente. É isso. Eu falo isso há tempos, mas, cara, sinceramente, o Paulo Vitor eu já estou em dúvidas se ele tem que ficar na reserva. O Paulo Vitor eu estou em dúvida se tem que ser... Até porque se a gente for para Libertadores de novo, aquela coisa toda, né, o time reserva joga bastante, cara. E aí é comprometedor. E o Júlio César também se mostrou bem inseguro em algumas amostragens aí. E não sei se não é o caso de dispensar os dois, contratar um titular e de repente contratar um outro reserva, um outro cara assim mais, né, low profile e tal, e aí deixar ali o Mejolaro também, não sei, cara, mas assim, temos que ter outro goleiro titular pro ano que vem, essa é a única certeza, velho. Temos que ter, velho. Cara, assim, ó, temos que ter. O Paulo Vitor falhou em todos os jogos da Libertadores, do mata-mata talvez. Cara, pega aí os últimos 4 jogos, Palmeiras e Flamengo. Ele falhou em todos. Ou assim,
ou ele falhou, ou tem, às vezes no mesmo jogo tem as duas coisas, né? Ou tem lance discutível. Será que ele poderia ter pego? Será que não? O chute do Scarpa lá, do Palmeiras, na arena. Ah, mas desviou? Não desviou? Eu até na época fiquei na dúvida se não tinha desviado, daí talvez... Mas foi muito longe, mas ele não sei o quê. Tipo esse do Gabigol ontem, né? No comecinho do segundo tempo, no escanteio. Ah, mas... Foi bom o chute. Ah, mas alguém tinha que estar marcando o Gabigol. Ah, mas o André escorou de cabeça pro Gabigol, né? O André passou pro Gabigol. O André tinha que ter afastado essa bola direito. Sim. A gente sempre vai ter uns mas. Agora, se o goleiro pega a espalma pra fora, não tem nada disso, cara, sabe? Então, assim, isso que esse é o pior tipo de goleiro, cara. Porque quando o cara é muito frangueiro, ele não dura um mês no time. Agora, quando o cara é ruim, mas assim, ele é ruim de falhar uma vez que outra, escancaradamente falha, mas nas outras 90% assim, das vezes, são defesas que ele não faz que um bom goleiro faria, sabe? E aí tu fica ali, mas foi frango, não foi, mas dava pra pegar, não dava. E aí tu fica discutindo e tomou 5, sabe? Então sai, sabe? Tipo, lá contra o Palmeiras, no Pacaembu, ele implorou pra entregar o jogo. Conseguiu tomar um frango e uns outros 2 ou 3 que ele tentou entregar, não conseguiu. Mas assim, cara, não dá, velho. Simplesmente não dá. André idem, e aí foi pra mim um dos maiores erros do Renato na noite. Paulo Miranda, eu acho que ele acertou. Michel, acho que ele acertou. Agora, André, cara, o André tá há 1 ano de titular, se arrastando. Ele tentou fazer o mesmo que ele fez contra o River lá em Buenos Aires ano passado, que a gente tava desfalcado e ganhou de 1-0, botando o Michel ali, não sei o que. A gente tinha Jael, velho. O Jael é ruim, o Jael não é craque. Ruim é uma palavra forte. O Jael é limitado e é 10 vezes melhor que o André. O Jael, eu tava em Buenos Aires ano passado, na semifinal, essa que a gente ganhou. O Jael foi um monstro. Cara, eu falei pros guris ali que estavam comigo no jogo, o Jael não fez gol, o Jael não deu assistência, o Jael não chegou perto de fazer gol, não perdeu o gol, não bateu na trave, não fez nada, cara. Mas ele foi um monstro, cara, combativo, corria, segurava a zaga, dava encontrão, dava carrinho. Cara, ele deve ter saído extenuado do jogo e tu quase não viu o narrador falar o nome dele, assim, sabe? Jael dominou a bola, deu uma assistência, cortou e chutou pro gol. Não. Que é a função do atacante, né? Tu vai me dizer assim, mas daí... Mas, velho, era um Grêmio desfalcadíssimo, sem Cebolinha, sem não sei quem. Tinha uns 2 caras voltando de lesão naquele jogo, sem ritmo. Tava um cenário apavorante. E o Jael foi um monstro. Aí tu vai querer fazer a mesma tática com o André, cara. O André não consegue parar em pé. O André é lamentável, há 1 ano. Sim, eu achei que foi uma boa aposta na época. Sim, eu achei... Mas assim, velho, beleza... Reprogramar o trajeto. Tu não pode te engessar numa opinião e ir até o fim nela, velho. Deu, cara, beleza, erramos, a tese estava errada. Mas gastamos 10 milhões nele. Bom, beleza, velho. É melhor gastar só 10 milhões nele e não tomar 5-0, sabe? É melhor... A gente estaria na final da Copa do Brasil se não fosse o André. O juiz nos roubou na Arena da Baixada. Sim. Nós somos patéticos como um todo. Sim. Mas na arena do Grêmio, onde ele fez um gol e todo mundo achou o máximo, né? O Cebolinha botou a bola na cabeça dele. Ele errou 3 gols feitos, que ele tropeçou na bola. E além de ter encerrado o duelo, estaria na final da Copa do Brasil. Esse cara custa mais caro que os 10 milhões entrando em campo. Chega e o Renato segue escalando esse cara. Não tem condições. Não tem. Daí ele fala do Galhardo. Cara, o Galhardo também é um erro, mas assim, a lateral direita tem que ser repensada como um todo. O Léo Gomes é um cara que eu gosto até, eu acho que ele pode continuar sendo titular pro nível brasileiro, que não é Rafinha, né? A gente também tem que lembrar disso. Rafinha e Felipe Luiz é fora da curva total. Tira o Flamengo da cena e aí sim tu vai falar de laterais no Brasil. E o Léo Gomes tá na média, tá até acima dela talvez. Agora realmente, cara, o Léo Moura acabou a carreira. Acabou, obrigado por tudo. Fez 41 anos ontem, parabéns, Léo. Mas assim, competitividade, alto nível, que o Grêmio precisa e deseja, cara, putz, sabe? Sei lá, não dá. Galhardo, mesmo nas plenas condições físicas, não dá. Tem que achar reserva. E a lateral esquerda serve o mesmo, né? Eu acho que o Cortez também
dá pro gasto nível Léo Gomes, assim, talvez um pouquinho menos, assim, algumas carênciazinhas a mais, mas, cara, nível média brasileira, repito, eu não consigo ver o Cortez como um problema. Agora, Cortez se machucou, Cortez ficou suspenso, nós temos o mesmo problema na lateral direita. Não tem um cara de 41 anos que já foi bom, não tem, mas assim, pula essa etapa e vai direto pro Galhardo, que é o capixaba, né? Que é o Galhardo da esquerda. Pode evoluir, eu acho que tem que emprestar o guri, ver se ele vai evoluir, vai render alguma coisa, mas hoje ele é um Galhardinho da esquerda. Então, assim, principalmente para... Aí, beleza, se tu quiser contratar um cara melhor que o Cortez, pro Cortez ser o reserva, pá, cara, ótimo, aí é um mundo perfeito. Mas eu já aceitaria um reserva confiável, sabe? Um Paulo Miranda da lateral esquerda, assim, um David Braz da lateral esquerda, já estaria perfeito. Agora, Galhardo não dá, Rômulo não dá, Rômulo não dá. Enfim, cara, acho que começar pela faxina é um bom começo. Vamos ver aqui, o Rafa Marques diz o seguinte: acabou 2019 e a projeção para 2020 com Duda e companhia é pior ainda. Cara, eu não sei se o Duda continua, mas eu acho que é um desafio, né? Eu acho que o Romildo ele tá muito numa zona de conforto, que construiu por méritos, né? Ele fez uma gestão, vem fazendo uma gestão que era merecido ganhar esse respaldo, mas assim, chega, o Duda Creflo pode ser muito teu amigo, tu pode gostar muito dele, tu pode até confiar no que ele diz sobre futebol. Não sei se ele entende de futebol, eu tenho a impressão que não. Mas se entende, beleza, cara, chama ele na tua casa, lá em Osório, toda quinta-feira às 20 horas, para tomar um café, para falar de futebol, ou ali na arena, na tua sala, melhor, né? Toda segunda-feira às 10 da manhã, tá tudo certo, cara. A gente não quer escorraçar o Duda Creflo da arena, não. Vai lá, toma um café com teu brother lá, teu amigo. Agora, não. Essa zona de conforto aí de Romildo montar ali o time com Deco, com Duda e com não sei mais quem que é brother dele, não. Tem que começar a mostrar resultado. Tem que começar a mostrar resultado, a contratar bem. Ah, mas o Renato pede... Cara, se o Renato pede, então é hora de botar um limite no Renato. Renato, olha só. Tu vai escolher um ou dois aqui, reforços, pontuais, uns caras que tu tá mirando aí no mercado, que já trabalhou contigo ou algo do tipo. Mas assim, velho, nós vamos fazer em conjunto aqui as outras. Tu pode até nos ajudar com pitacos. Mas assim, nós vamos pegar uns caras que entendem de futebol e vai dar respaldo ali pro... vai ter o apoio do nosso setor de dados e não sei o que, e esses caras vão botar alguns nomes na mesa aí pra gente contratar, porque não é amador mais, cara, é 2020 já, cara, é 2020, é a era da informação, dos dados, cara, sabe, não dá pra dizer assim, eu acho que tinha uma vez o Joãozinho que jogou, onde é que ele anda? Tá no México? Será que a gente não pega ele? Cara, acabou isso aí, velho, acabou isso aí. Inclusive o Renato é um cara que, se dependesse dele, o Kahneman não tava no Grêmio. O Renato nunca gostou do mundo de estrangeiro e não sei o que. E tá aí, velho. Tá aí o Kahneman, né? Campeão da Copa do Brasil, da América, fazendo uma dupla elogiadíssima aí ao lado do Jeromel. Então, assim, o Renato não tem que saber de tudo. Ele tem que treinar o time, motivar o time, etc, etc. O Adriano diz o seguinte: pode falar de Duda Creflo, Deco Nascimento e Alberto Guerra. Aqui o Alberto Guerra até acho que tem um créditozinho assim de tempos atrás. Não sei se eu coloco os três no mesmo barco também. O Deco é outro que eu não conheço, não sei qual é que é dele. Mas o fato é que tem que ter alguém que entenda de futebol. O Romildo é um cara que entende de muita coisa. Obviamente entende algo de futebol, mas ele não é sabe? Aquele cara que é um viciado, um tarado, um estudioso, assim. Tem presidentes que são, não é o caso do Romildo. Às vezes acho que não é o caso talvez desse departamento de futebol inteiro, assim. Não sei, não conheço profundamente para dizer, mas talvez seja essa a impressão, sabe? Então tem que ter alguém, cara. Alguém até para trocar figurinha com o Renato, conversar sobre futebol. Não dá para ser assim tão solto, sabe? Ele também cita aqui o departamento médico, a presença inacreditável de PV, Júlio César, Galhardo, Léo Moura, Capixaba, Rômulo, André, Michel, Tardelli no plantel do Grêmio.
e a teimosia inexplicável do Renato. Eu não botaria Michel nessa lista dele aqui. Acho que o Michel é um bom jogador. E o Tardelli eu gostei da contratação, acho que deu uns indícios de que ia mostrar alguma coisa. Mas de fato, né, não podemos também tapar o sol com a peneira. Ele já tem uma idade avançada, a tendência pro ano que vem não é que ele esteja melhor, infelizmente. E estamos entrando em novembro aí e não desembarcou, né, cara? Aí tu pode dizer que o Renato não deu chance, que isso, que aquilo, que ele não teve culpa. Talvez, cara, mas a verdade é que Tardelli não veio ainda. Então, assim, Tardelli eu boto um asterisco e Michel eu tiro dessa lista. O resto, concordo. PV, Júlio César, Galhardo, Léo Moura, Capixaba, Rômulo, André. Isso aí tudo não faz sentido. O Alex Tempesta Portugal vai na mesma linha. Paulo Vitor, André, Galhardo, Léo Moura, Juninho, todos têm que sair. Com esses jogadores o Grêmio passa vergonha no ano que vem. Cara, assim, ó, já tá com mais de 80 e poucos aqui comentários. Eu vi que muitos falam da mesma coisa, praticamente. Então, assim, já estamos aqui com o tempo avançado, né? Não vou me aprofundar, né, nessas... Porque é mais do mesmo, né? O pessoal querendo dispensas e não sei o que. Eu repito o que eu disse no início. Eu acho que não dá pra gente fazer uma terra arrasada no sentido de que nada tá bom. Joga tudo no lixo. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que dá pra... né? E eu acho que quando tu já começa a querer dispensar o Michel, o cara já foi bola de prata e não sei mais o que. Aí tu começa a entrar nessa seara, sabe? Agora sim, que a derrota tenha servido para mexer em algumas bases, repensar alguns nomes dentro e fora de campo, postura, formação do elenco, né? Porque todo mundo fala uma coisa muito, muito recorrente também, que é assim, todo ano a gente tem um Bressan para nos fuder. Eu acho que esse ano foi um pouco além, eu acho que esse ano o Flamengo era muito melhor, a gente tomou uma tunda na arena também, o placar foi meio milagroso, mas não foi um Bressan, um lance, mas assim, talvez o Paulo Vitor possa ter sido esse Bressan desse ano, né? Talvez pudesse ser o Galhardo se ele estivesse jogando, e o Renato, olha, o Renato quase cometeu isso, imagina, seria 6-0, mas é isso aí, cara, óbvio, eu vou falar uma frase agora que é óbvio que não é assim, né? Mas o futebol é simples. Totalmente entre aspas, né? Eu sei que não é simples, mas cara, o futebol é o seguinte, claro, sendo um time brasileiro, tu tem a dificuldade de ir perdendo atletas, e talvez pro ano que vem, se já tá ruim agora, talvez seja sem Cebolinha ainda, sabe? Então tu já tem esse porém, né, de perder atletas importantes, mas o Grêmio tem até conseguido segurar, né, os seus atletas. Agora a questão é a seguinte: quando eu digo que o futebol é simples, ele é simples numa questão. Cara, tu tem um time e ele tem fragilidades. É normal que tenha, ninguém aqui é o Palmeiras, né, a Crefisa e tudo mais, vai ter, não tem dinheiro sobrando. Só que, cara, no ano que vem, tu tenta segurar todo mundo que tu conseguir, né, que são soluções, que dão resposta, e agrega gente melhor nas funções que estão precárias. É simples, cara. É simples. E quando eu digo que o Romildo está numa zona de conforto, porque realmente a gestão dele deu esse respaldo, a gente chegou a não ter zagueiro esse ano, vocês lembram disso? Agora a gente está muito bem, obrigado. Eu acho que tem 2 ótimos reservas, tem mais o Rodrigues, guri lá, que pode ser uma boa alternativa, e uma dupla fantástica de titular. Mas a gente chegou a não ter nenhum. A gente chegou a ter Bressan, dispensar o Bressan e tá, deixa. Não, se o Bressan jogou é porque não tinha ninguém já. Só dispensar o Bressan não resolve, né? Então essa zoninha de conforto, sabe? A gente quase custou caro lá atrás já a gente não ter zagueiro. A gente chegou a jogar com o Michel na zaga, sabe? Com não sei mais quem também jogou improvisado na zaga. Cara, esse tipo, tem coisas básicas da formação do elenco que o Grêmio às vezes não está se preocupando. Não tem reservas nas laterais. Não temos reservas nas laterais. Um cara se machucar ou ficar suspenso não é nenhum... Meu Deus, que azarão tivemos. Não, é normal, é do futebol. Os caras se lesionam, os caras ficam suspensos. Então, quem tem um não tem nenhum. Quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum, cara. É a velha frase.
E eu acho que essas coisinhas têm que ser aparadas para o ano que vem, sabe? Vamos começar o ano dispensando? Vamos. Sai André, sai Galhardo, sai Rômulo, beleza. Dessas dispensas, quais a gente precisa de reposição? O volante, o atacante. Não, o atacante não precisa. O ano que vem o Viseu vai continuar. Não sei se vai, mas vamos supor. Tardelli, já tem o Cebolinha, não vai ser vendido, vai ter o não sei o quê. Então o André só dispensa. Tá, beleza, é uma análise. Agora, não, nós vamos dispensar o Léo Moura e o Galhardo, mas daí tem que contratar 2, né? Tu vai ficar só com o Léo Gomes? Não. Então, cara, tudo tem que ser avaliado, sabe? E outra coisa que eu acho, pra fechar aqui então, porque não vou ficar avaliando aqui o elenco passo a passo, né? Nem tem essa pretensão, né, de querer cagar essa regra, assim, mas um pitaco final, cara, um outro passo que o Grêmio vai ter que dar ano que vem, além de reforços e dispensas pontuais, eu acho que é repensar, veja bem, repensar, não estou falando em dispensar, repensar o Maicon. O Maicon, todo mundo sabe da qualidade dele, o Capita, a liderança dele junto ao grupo, um cara legal, até por sinal foi uma das melhores entrevistas pós-jogo, né? Estava pelo menos minimamente indignado, talvez em alguns momentos também deu uma seguradinha na onda ali, mas bem melhor que o Duda Cruyff, por exemplo. Mas dito tudo isso, o Maicon já tem 30 e lá vai pedrada, né? Uma idade avançada, um cara que às vezes tá com o joelho fudido, jogou com infiltração, um negócio que é um problema recorrente dele. Então, assim, fisicamente o Maicon, e vamos combinar, né? Aí tu fala assim, e também temos que ver que nessa faixa etária os anos pesam mais, né? Então, assim, não é o mesmo Maicon de 2017, alguém vai dizer. E eu digo mais, o Maicon de 2017 já era reserva. No time ideal do Grêmio, campeão da América, o time campeão da América, o Maicon era reserva. Ele se lesiona, volta de lesão e não reassume a vaga, porque o Arthur, obviamente, surge. Se eu não me engano, o Jailson faz a dupla com o Arthur e o Maicon assiste do banco. Em 2016, sim, o Maicon fundamental na Copa do Brasil. Maicon fundamental na quebra do jejum, é ídolo, tá tudo certo. 2017 já não foi, cara. Então, assim, o parâmetro do Maicon é 2016. Já estamos há 3 anos do Maicon, aquele que nos encantou. Ano que vem vão ser 4 anos que separam aquele Maicon, né, do Maicon atual. E naquele 2016 o Douglas voava em campo também. Hoje o Douglas é reserva do Avaí, tá se aposentando, cara. Acabou. As pessoas acabam, não é, ninguém é eterno. Então, assim, repensar o Maicon. Dispensar, acho que não. Mas assim, Maicon, tu vai ser uma liderança, tu vai ficar aqui, tu vai, não sei o que, algum jogo ou outro específico ele entra, ele tem qualidade no pé, né? Então, assim, mesmo fisicamente não sendo o ideal, se ele tiver descansado e num jogo ou outro específico, ele consegue até jogar bem e às vezes botar o jogo embaixo do braço, cara, consegue. Agora, pro alto nível o Grêmio precisa de competitividade, de físico e não sei o que, cara, não dá. Não dá pra tu assim, escalar o time contra o Flamengo no Maracanã ontem, assim, e o Maicon ser uma das tuas peças-chave, assim. Cara, a gente precisa que o Cebolinha jogue bem, que o Maicon entre assim, que a zaga fique... Não, cara. Ele tem que ser, a partir de agora, um acessório. Um baita acessório, tanto extra-campo, quanto até, eventualmente, entrando para colaborar. Mas sem o protagonismo de outrora. Beleza, gente? Vamos lá, vida que segue. Tamo aí, aqui é Grêmio. Seguimos sendo o clube mais copeiro do Brasil. E ano que vem tem mais, né? Ainda não sabemos se será Libertadores ou Sul-Americana, mas em qualquer uma delas incomodaremos, além da Copa do Brasil, é claro. Feito, gente. Valeu todo mundo aí que acompanhou. Até a próxima. Falou, abraço.